Fala, meu querido, olha só, hoje tô trazendo aqui pro canal um resumão, tá, do que eu mais achei em provas de concurso sobre a lei de organização criminosa, porque ela é muito cobrada. Eu peço encarecidamente teu like desde já e que tu fique na aula até o final aqui comigo, tá bem, pessoal? Olha só, vamos trazer essa lei aqui pro nosso estudo. Primeiro, a gente traz o conceito, pessoal. O que é organização criminosa? E esse artigo cai bastante em prova, apesar de ser um artigo que traz um conceito. Então, pessoal, considera-se organização criminosa a associação de quatro pessoas, pessoal. Quatro ou mais pessoas já podem ser consideradas a associação criminosa, né? Se preencher os demais requisitos. Então, a associação de quatro ou mais pessoas, ela tem que estar estruturalmente ordenada, pessoal, e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente. Na prova vai dizer que tem que ser, a divisão de tarefas tem que ser formal. Não, pessoal, pode ser uma divisão de tarefas ainda que informalmente, pessoal, tá? E o que mais? Essa associação criminosa, tá? Ela tem que ter como objetivo obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional, pessoal, tá bem? Olha só, as penas máximas têm que ser superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional, pessoal. Se a associação criminosa ali, ou o conjunto de 4 ou mais pessoas cometerem um crime cuja pena máxima seja de 3 anos, não será caracterizada a tal da associação criminosa para os efeitos do parágrafo 1º, pessoal. Então, ela tem que ter como objetivo a prática de infrações penais cujas penas superiores sejam maiores de 4 anos ou sejam de caráter transnacional, ou seja, pessoal, entre fronteiras, tá bem? Para quem que se aplica essa lei também, pessoal, tá? Esse artigo é bem importante. Olha só, pessoal, esta lei de organização criminosa, ela se aplica também às infrações previstas em tratados ou convenções internacionais, pessoal. Quando, pessoal? Quando o crime for iniciado a execução aqui no Brasil, tá bem? Iniciada a execução no Brasil e o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, pessoal, tá bem? Tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente, pessoal, tá bem? Tá? A associação criminosa praticou um crime aqui no Brasil, tá? E esse crime vai ter um resultado na Argentina, pessoal, tá bem? Este inciso segundo também é bem cobrado em prova. A lei de organização criminosa, pessoal, se aplica também às organizações terroristas, entendidas como aquelas voltadas à prática de atos terrorismos, legalmente definidos, tá? Em lei, pessoal, tá bem? Vamos seguir, olha só, crime, tá bem? Qual é o crime da organização criminosa, tá? De quem integra a organização criminosa vai responder por qual crime, pessoal? Olha só, além, tipo, de um crime de homicídio, tá? Ou de um crime de roubo, ou de um crime de extorsão, esta pessoa que faz parte da organização criminosa vai responder perante o artigo 2 desta lei. Olha só, promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. Pena de reclusão, pessoal, é reclusão, na prova pode vir detenção, não, a pena é de reclusão de 3 a 8 anos e multa, sem prejuízo das penas, olha só, das penas correspondentes às demais infrações penais. Então, pessoal, a organização criminosa, né, no caso da individualização da pena, cada um ali pode responder, na medida da sua culpabilidade, pelo homicídio, tá bem? Mas, além desse homicídio, ele vai responder por integrar a organização criminosa, que tem a pena de 3 a 8 anos e multa, pessoal, tá bem? Vamos avançar. Nas mesmas penas, pessoal, ou seja, naquelas penas de reclusão de 3 a 8 anos, incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação de infração que envolva organização criminosa. Ou seja, pessoal, não tem no verbo ali impedir, mas quem impede, conforme o parágrafo 1º, quem impede ou de qualquer forma embaraça, ou seja, atrapalha a investigação de infração penal que envolva organização criminosa, para tentar esconder aquela organização criminosa, também está sujeito a pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa, pessoal. Olha só este parágrafo 2º aqui, vou trocar do amarelo, tá, pro azul. Por quê, pessoal? Porque isso aqui cai muito em prova. As penas aumentam-se até a metade, ou seja, pessoal, a pena aumenta até a metade, se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo, pessoal, tá bem?
E aqui, pessoal, no parágrafo 3º, eu vou seguir de azul porque é importante, a pena que ela é agravada. Olha só, é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente a execução dos atos, pessoal, tá bem? O chefão lá tá só ordenando, tá só comandando as execuções da sua associação criminosa. Neste caso, pessoal, o chefão, tá, ainda que ele não execute nenhum ato, ele terá a pena agravada por exercer o comando individual ou comando coletivo com demais pessoas, tá, da organização criminosa. Aqui, pessoal, a gente tem um aumento de pena bem importante também. Olha só, pessoal, a pena ela é aumentada de 1/6 a 2/3, tá bem? A pena é aumentada de 1/6 a 2/3 em quais casos, meu querido? Olha só, se houver a participação de criança ou adolescente, aquela pena de 3 a 8 anos de inclusão será aumentada de 1/6 a 1/3. Se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática da infração penal. Pessoal, se tem um funcionário público, tá bem, que se vale dessa condição de funcionário público para ajudar a organização criminosa, essa organização vai ter um aumento de pena de 1/6 a 2/3. Mas caso tenha um funcionário público, tá, que além de funcionário público ele exerce algum comando na organização criminosa, tá, ou participa da organização criminosa, terá a pena aumentada de 1/6 a 2/3, pessoal, tá bem? Olha só, pessoal, também será aumentada a pena quando o produto ou proveito da infração destinar-se no todo ou em parte ao exterior, pessoal, tá? Olha só, se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes, tá bem? Também terá aumento de pena. E também haverá aumento de pena no caso de se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade. Parágrafo 5º também, bem cobrado em prova, se houver indícios suficientes de que funcionário público integre a organização criminosa, poderá o juiz, tá, determinar seu afastamento cautelar do cargo, emprego ou função. Pessoal, olha só, é isso que eles cobram, sem prejuízo da remuneração, quando na medida se fizer necessária a investigação ou instrução processual, pessoal, tá bem? Então, se houver um indício ali, tá, suficiente de que o funcionário público ele integre uma organização criminosa e se vale do seu cargo de funcionário público para ajudar a organização criminosa, em algum caso, o juiz ele pode, tá bem, sem prejuízo da remuneração do funcionário público, afastar ele do cargo, tá bem? Este parágrafo 6º, ele despenca em prova, então nós vamos botar um azulzinho nele aqui, tá bem? A condenação com trânsito em julgado acarreta ao funcionário público a perda do cargo, função ou emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 anos subsequentes ao cumprimento da pena, meu caro. Olha só, tá de vermelho também porque é importante. Então, pessoal, tá? O Joãozinho ali foi condenado por exercer ali um crime de organização criminosa. Neste caso, pessoal, esse Joãozinho era funcionário público. Ele, pessoal, ele perderá o seu prazo e não poderá assumir outro cargo público nos próximos 8 anos após ele cumprir a sua pena, pessoal, tá bem? 8 anos após o cumprimento da pena, ele fica impedido de voltar a qualquer cargo público, pessoal. É 8 anos. 8 anos após o cumprimento da pena, tá bem? Quais são os meios de investigação, pessoal, tá? E de obtenção de prova? Olha só, em qualquer fase da persecução penal serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção de prova, pessoal. Colaboração premiada. O que seria a colaboração premiada? É quando um membro da organização criminosa vai lá e entrega toda a organização, tenta entregar como é que a organização funciona, quais são os meios de execução daquela organização, tá? Entrega ali quem é o chefe, entrega como ela vai atuar, tá bem? Essa, pessoal, é a colaboração premiada, tá bem? Aqui a gente tem também como meio de obtenção de prova a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. Também, pessoal, a gente tem a xodozinha de prova junto com a colaboração premiada, a ação controlada, pessoal. A ação controlada ocorre no caso de que um policial ali militar, tá, ou um policial civil está em rua investigando a organização criminosa. Ele percebe que aquela organização criminosa está atuando em determinado lugar. Um exemplo, tem várias pessoas ali da organização entregando drogas para compradores, também para indivíduos, ou seja, eles estão traficando. Neste caso, os policiais, eles esperam eles entregarem as drogas e irem até o seu ninho. Por quê? Porque lá eles vão pegar todo mundo, pessoal, tá? Isso depende de prévia, conforme a lei, depende de prévia autorização judicial, que nós vamos destrinchar nos próximos capítulos, tá bem?
Olha só, também temos a forma de investigação de acesso ao registro de ligações telefônicas e telemáticas a dados cadastrais constantes de bancos de dados públicos ou privados e a informações eleitorais ou comerciais, tá bem? Das pessoas ali, no caso. Tem também a interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas nos termos de lei específica. Temos o afastamento do sigilo financeiro, bancário e fiscal, tá? Nos termos também de legislação específica. Tá? E temos também, essa também que é xodozinha de prova, a infiltração de policiais, tá? Em atividade de investigação na forma da lei, tá bem? O policial ele vai se infiltrar na organização criminosa ali para descobrir vários tipos, tá? De crimes e para tentar fazer um relatório ali para entregar para o juiz no final, tá bem? Olha só. Também, pessoal, a gente vai ter a cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informações do interesse da investigação ou da instrução criminal. São estes os meios de obtenção de prova. Então, pessoal, o que é esse tal de acordo de colaboração premiada para a lei, pessoal? Para a lei, esse acordo de colaboração premiada, ele é um negócio jurídico, pessoal, tá? Ele é um negócio jurídico, tá bem? Ele é um negócio jurídico processual e ele é um meio de obtenção de prova que pressupõe, olha só os princípios, que pressupõe utilidade e interesse público, pessoal, tá bem? É um negócio jurídico processual por quê, Yuri? Porque quando alguém chega para colaborar com a polícia, tá? Vai entregar o grupo, tá? Vai entregar a sua organização criminosa, neste caso ele firma um acordo, tá? De colaboração premiada, pessoal, tá bem? E ele terá alguns benefícios, caso aquele acordo traga alguns privilégios para a investigação criminal, tá bem? Caso ele traga provas, tá? Caso as provas sejam úteis, caso as provas tenham interesse público, tá bem? Aí neste caso vai ser um negócio jurídico processual, tá? A recompensa dele será uma diminuição de pena ou outras coisas que a gente vai ver logo mais pra frente. Olha o que diz o artigo 3b. O recebimento da proposta para formalização de acordo de colaboração demarca o início das negociações, pessoal, tá? Muito importante isso, que o recebimento da proposta, tá? Para formalização do acordo de colaboração premiada, ela demarca o início das negociações. Ela constitui também, pessoal, um marco de confidencialidade, olha só, marco de confidencialidade, configurando violação de sigilo e quebra de confiança e da boa-fé, divulgações de tais tratativas, iniciadas ou de documentos, pessoal, tá? Que formalize até o levantamento do sigilo por decisão judicial, pessoal. Então, quando for recebida a proposta de colaboração premiada, pessoal, aquilo ali demarca o início das negociações e tudo que for dito ali ficará sigilosamente dentro do processo ou dentro do inquérito, tá bem? E não pode ser violado o que está ali dentro, tem que estar tudo formalizado, sigilosamente documentado, pessoal. Isso aqui é muito importante, pessoal. Lá na tratativa do acordo de colaboração premiada, tudo que for dito pelo indivíduo ali que está entregando o seu grupo, pessoal, tá? Deve ter sempre um advogado junto dele. Olha só, nenhuma tratativa sobre a colaboração premiada deve ser realizada sem a presença do advogado constituído ou defensor, pessoal. Tá bem? Isso aqui é muito importante, artigo 4º, eu vou botar em azul, porque é muito importante. O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial. Olha só, conceder o perdão judicial é um dos benefícios do acordo, tá, de colaboração premiada. Ou reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade. Ele também pode substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito. Pessoal, de quem? De quem, pessoal? Olha só, muito importante. Daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente, pessoal, com a investigação e com o processo criminal, tá bem? Mas tem mais alguns requisitos, pessoal, para ele receber esse benefício aqui do artigo 4º, tá bem? Olha só, receber o perdão do juiz, ter reduzido a pena de 2/3 e ter substituído a PPL pela PRD, tá? E ter colaborado voluntariamente e efetivamente com a investigação. Mas, pessoal, tem que adivinhar, olha só, desde aqui a colaboração adivinha um ou mais dos seguintes resultados, tá bem? Ele tem que colaborar, mas essa colaboração tem que ter resultado, se não tiver, não valeu a pena. Quais são os resultados, pessoal? Olha só. A identificação, um ou mais resultados, pessoal, olha só, pelo menos um. A identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa, tá? E das infrações penais por eles praticadas, tá? Ele tem que entregar quem são os autores ou os coautores e quais são os crimes que eles praticam. Olha só, a revelação da estrutura hierárquica
e da divisão das tarefas da organização criminosa, ou seja, ele entregar, ó, olha só, o Joãozinho ali é o patrão, o fulaninho ali é o capataz, tá bem? Quem é o chefe, quem não é, tem que revelar essa hierarquia, tá? Da organização criminosa. Olha só, pessoal, ele também tem que ajudar na prevenção de alguns crimes, caso ele saiba. Olha só, prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa, pessoal, tá bem? Então ele tem que ajudar com a prevenção de infrações penais decorrentes da atividade da organização criminosa. A recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa. E também a localização de eventual vítima com a sua identidade física preservada. A vítima tem que estar com a sua integridade física preservada, é o que diz a lei. Claro, esse parágrafo 2º também é muito cobrado em prova. Olha só o que diz. Considerando a relevância da colaboração prestada, olha só, considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público, pessoal, a qualquer tempo, ou seja, o Ministério Público a qualquer tempo e o delegado de polícia nos autos do inquérito. Então, pessoal, olha só, o Ministério Público ele pode fazer isso a qualquer tempo e o delegado somente no inquérito. Olha só, pessoal, com a manifestação do Ministério Público, poderão requerer ou representar ao juiz a concessão do perdão judicial, pessoal. Olha só, concessão do perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial do acordo, pessoal, tá bem? Olha só, na proposta inicial do acordo não foi previsto o perdão judicial, tá, ao traficante ali do grupo, tá bem? Que foi ali quem entregou os comparsas. Mas a colaboração desse cara foi tão boa, foi tão prestativa, ele conseguiu entregar várias coisas, conseguiu entregar a hierarquia da estrutura daquela organização, conseguiu entregar os coautores, conseguiu entregar os demais partícipes, conseguiu entregar o produto do crime, entregou tantas coisas ali que foi pedido a concessão do perdão judicial, pessoal, tá bem? E é muito importante aqui, pessoal, porque o juiz, pessoal, ele não participar das negociações, tá bem? Ele somente vai olhar aquela negociação, vai ver se tá legal, se tá dentro da lei e vai dar o aval se aceita ou não aceita. Mas ele não participa da negociação. Olha só, o juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração, que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, pessoal, com a manifestação do Ministério Público, ou conforme o caso, entre o Ministério Público, o investigado, o acusado e o defensor. Então, quem vai fazer a negociação nesse acordo é o delegado de polícia, tá? O investigado e o advogado do investigado, ou o Ministério Público, tá? O investigado e o defensor do investigado, tá bem? O juiz não pode participar das negociações, ele somente vai dar o aval das negociações. Aqui a gente chega, pessoal, na ação controlada. O que a lei diz sobre a ação controlada? Ela diz, pessoal, que a ação controlada consiste na ação controlada em retardar a investigação policial, tá? Em retardar a ação policial. É essa o núcleo principal do artigo, tá? Olha só, ele retarda a investigação policial ou administrativa. Relativa a quê, pessoal? Olha só, relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento, para que a medida legal se concretize em momento mais eficaz a formação de provas e obtenção das informações. Ou seja, tá? Aqui a gente tem, tá, uns traficantes. O traficante A tá aqui. E aqui tem vários Joãozinhos Dudus aqui recebendo a droga dele. Aqui tá o policial, tá bem? Aqui tá o policial com seu boné, desenho muito mal, tá? E o policial militar tá vendo aquela traficância ali no caso. Mas ele sabe que este indivíduo vai buscar a droga para revender em outro lugar. E ali é a casa, tá? Onde a organização criminosa controla o tráfico. Os policiais, eles deixam de prender em flagrante o indivíduo a hora que ele está vendendo as drogas para perseguir ele, manter sob observação ele, até achar a casinha e pegar os demais autores, ou seja, os demais traficantes junto. Ou seja, essa ação é retardada para posteriormente ele prender mais pessoas. Tá bem? Olha o que a lei diz, pessoal. O retardamento da intervenção policial ou administrativa será previamente comunicado ao juiz competente, tá? E, se for o caso, o juiz, pessoal, ele estabelecerá limites e comunicará ao Ministério Público. Tá? Se a ação controlada, pessoal, envolver transposição de fronteiras, o retardamento da intervenção policial ou administrativa somente pode ocorrer com a cooperação das autoridades dos países que figurem como provável itinerário, pessoal, tá bem? No caso, tem um traficante que vai do
Brasil para o Uruguai, tá bem? O Brasil sabe, tá, que é um provável itinerário daquele traficante levar drogas para o Uruguai. Neste caso, pessoal, o Brasil tem que comunicar ao Uruguai para seguir ali controlando, tá, o indivíduo. Olha só, pessoal, aqui é sobre infiltração de agentes, tá? A gente vai aqui no parágrafo 1º, que é mais importante. Ela será admitida, tá, se houver indícios de infração penal, pessoal, tá? E se a prova não puder ser produzida por outros meios. Então, a infiltração de agente é o último caso para ela ser estabelecida. Só vai ser estabelecida a infiltração de agentes, pessoal, se a prova não puder ser obtida por outro meio, pessoal, tá bem? Daí será sim concedida a infiltração de agente. O tempo da infiltração de agente, pessoal, será de até 6 meses, sem prejuízo de eventuais renovações, tá? Desde que comprovada a necessidade perante o juiz. Então é 6 meses que pode ser prorrogado de 6 em 6 meses. Não tem um prazo limite aqui, tá bem? Olha só, pessoal, esse artigo 12 também é muito cobrado em prova. Havendo indícios, pessoal, tá? Olha só, mas tem que ser havendo indícios seguros de que o agente infiltrado, ou seja, o policial infiltrado, sofre risco iminente, pessoal, iminente. A operação será sustada mediante requisição do Ministério Público ou delegado de polícia, dando ciência, tá, ao Ministério Público sempre e à autoridade judicial, tá bem? Então, se o agente sofrer um risco iminente devido ali, tá, a operação deve ser sustada, pessoal, mediante requisição do Ministério Público ou pelo delegado de polícia. Olha só, pessoal, esse artigo 13 é muito importante. O agente que não guardar em sua atuação a devida proporcionalidade com a finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados, tá bem? Ele estava infiltrado no grupo criminoso, pessoal. Só que ele se aproveitou que estava no grupo criminoso e começou a praticar crimes, tá bem? Crimes, e gostou e começou a praticar crimes com aquela organização criminosa, tá? Neste caso, pessoal, ele responderá pelo excesso do crime praticado também, tá? Olha só, mas não é punível no âmbito da infiltração a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação, quando inexigível conduta diversa, pessoal, tá bem? Olha só, ele estava junto com a organização criminosa, tá? O policial disfarçado ali. Neste caso, pessoal, ele deveria praticar o crime, senão os outros ali traficantes iriam suspeitar que ele poderia ser um policial disfarçado. Aí naquele caso ele teria que praticar o crime junto. Mas no caso ele praticar algum excesso no crime, esse excesso ele pode ser punível ao policial disfarçado, tá bem? Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até a próxima.